Caramelo paralisado aprende a andar novamente, porque um homem pobre se recusou a parar. Imagine um cachorro caramelo deitado à beira da estrada, imóvel, com os olhos fixos no nada e o corpo incapaz de se mover. Durante dias, ele permanece ali, ignorado por todos que passam, até que um homem pobre, com roupas surradas e passos firmes, decide parar. Ele se abaixa, toca o animal com cuidado e, naquele instante, algo começa a mudar. Não apenas na vida do cachorro, mas na dele também. Essa história se passa no coração do sertão nordestino, onde a poeira dança com o vento e a esperança resiste ao tempo. É um lugar de festas de padroeiro, rezas ao entardecer e gente simples que não desiste fácil. Caramelo, o cachorro, foi deixado para trás sem poder andar. Mas ele vai reaprender, não por milagre, e sim porque alguém se recusou a parar. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história de coragem, paciência e superação. Você não vai acreditar até onde esse cachorro consegue ir. O chão estalava sob o sol do meio-dia, e as pedras da rua de terra tremiam com o calor. O céu, de um azul sem falhas, pesava sobre o vilarejo como se o tempo tivesse parado no alto. Naquela manhã abafada, as casas simples estavam de portas entreabertas, tentando enganar o calor com alguma corrente de ar. As poucas árvores da praça encolhiam suas sombras, impotentes diante da secura do ar. Ali, bem no centro da vila, deitado rente ao meio-fio como se fizesse parte da paisagem, estava ele, o cachorro caramelo. Magro, com os pelos sujos de poeira, os olhos fundos e um olhar que não pedia nada, apenas observava. Seus movimentos eram mínimos. As patas traseiras, encolhidas e imóveis, denunciavam algo mais do que cansaço. Não era apenas fome, nem abandono. Era desistência. A cada passo de alguém passando perto, ele nem sequer erguia a cabeça. Já não esperava por ajuda. Em sua memória, tudo que vinha de humanos era barulho, pressa ou descaso. Nos últimos dias, ele havia sido enxotado com chineladas, ignorado por feirantes, cuspido por crianças malcriadas e até quase atropelado por uma moto que desviou no último segundo, como se a vida dele fosse um incômodo menor no caminho. Naquela mesma manhã, um homem caminhava pela rua oposta da praça. Os pés empoeirados dentro de sandálias gastas, a camisa social remendada nas costas e o chapéu puído cobrindo a testa suada. Ele empurrava um carrinho de madeira com rodas de ferro, que fazia um barulho metálico a cada sacolejo. Dentro, panelas amassadas, rádios desmontados, garrafas térmicas sem tampa, tudo esperando por conserto. O homem vendia tempo, paciência e engenho, e em troca recebia algumas moedas, e às vezes, um café ralo com cuscuz. Seu nome pouco importava na vila. Era chamado apenas de o consertador. Ao passar pela praça, como fazia todos os dias, o homem ouviu um barulho abafado, quase imperceptível. Um arrastar seco, como de unha no chão. Virou o rosto e viu o cachorro. Passou reto, como todos. Deu 5 passos. Parou. Virou-se de novo. O cachorro tentou se mover. Só as patas da frente responderam. As de trás, inertes, ficaram como estavam. O homem franziu a testa. Abaixou-se devagar, como quem respeita o tempo do outro. Olhou o animal nos olhos. O caramelo olhou de volta, sem emoção. Ficaram assim por longos segundos. A praça ao redor continuava, viva e indiferente. Os sinos da igreja anunciaram o meio-dia. Um grupo de crianças correu para o campinho de terra batida. Uma senhora com sacolas passou por eles sem parar. Mas o homem ficou ali. E esse gesto, simples e silencioso, foi o primeiro passo de uma transformação que ninguém poderia prever. Ele falou baixo, como se tivesse medo de espantar o cão. Você tá ruim, né? Tá doído aí. O cachorro piscou devagar. Um sinal. Ou uma resposta. O homem ajeitou o carrinho encostado ao banco de cimento e voltou com um pano de algodão, estendido como rede improvisada. Com cuidado, enrolou o cachorro. Sentiu os ossos finos sob a pele. O peso era quase nada. O cheiro era de terra, suor seco e sofrimento antigo. Mas o homem não hesitou. Colocou o cachorro dentro do carrinho, entre as panelas e as peças de rádio, e cobriu com o mesmo pano, deixando só o focinho à mostra. As pessoas olharam. Algumas riram. Uma senhora na calçada comentou alto: vai perder tempo com um bicho doente? Já era esse aí. Mas ele não respondeu.
Seguiu empurrando o carrinho pelas vielas de terra, subiu uma ladeira íngreme, chegou à sua casa, uma construção miúda de tijolos sem reboco. Na frente, um pé de mandacaru e uma lata velha com manjericão. O cachorro foi colocado sobre uma esteira no chão da sala, onde o vento entrava só pela metade da janela. Ganhou água fresca. Depois, um pouco de farinha com caldo de feijão. Comeu devagar, como quem já tinha esquecido o gosto das coisas. Nos dias seguintes, o homem começou a observar com mais atenção. Percebeu que, mesmo com o tempo passando, o cachorro não levantava as patas traseiras. Tentava, mas não ia. Arrastava-se com esforço. O olhar, no entanto, parecia mais vivo. E isso foi o suficiente para que o homem decidisse fazer algo. Vasculhou o quintal e a oficina improvisada. Recolheu 2 rodas velhas de um carrinho de feira quebrado, pedaços de bambu e cordas de varal. Passou horas medindo, amarrando, testando. No fim da tarde, surgiu uma estrutura simples, mas funcional, um tipo de andador, onde as patas traseiras do cachorro poderiam ficar suspensas, enquanto as dianteiras o puxavam. Na primeira tentativa, o cachorro empacou. Assustou-se com as rodas. Tentou sair. Quase caiu. O homem segurou com firmeza, mas sem pressa. Levou quase 1 hora até que Caramelo, o nome surgiu espontâneo naquela tarde, desse o primeiro passo dentro da engenhoca. Foi um passo arrastado, hesitante. Mas foi. O homem sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu com o canto dos olhos. No fim da semana, Caramelo já se movia pelo quintal, ainda com tropeços, mas com vontade. O olhar agora era outro. Observava tudo. Farejava o vento. Tentava correr quando ouvia barulho na rua. Os vizinhos começaram a notar. É o mesmo cachorro? Oxe, pensei que estava aleijado. O homem não respondia. Continuava seu trabalho, voltava para casa, cuidava do cachorro. Era um processo silencioso, mas firme. E com o tempo, o improvável se tornava possível. Na segunda-feira, enquanto a vila se preparava para a novena do padroeiro, o céu escureceu sem aviso. Uma chuva grossa caiu sobre o vilarejo, arrastando folhas, barro e sonhos esquecidos. O vento virou móveis, molhou roupas no varal, e invadiu a pequena casa do consertador. O quintal virou lama. A engenhoca de Caramelo, deixada do lado de fora, foi carregada pela água até a cerca do vizinho, onde se partiu em 2 pedaços. Caramelo, sem o equipamento, tentou andar sozinho. Caiu. Chorou pela primeira vez. O homem, sentado na cadeira da sala, segurou a cabeça entre as mãos. Sentiu algo se partir dentro dele também. Aquilo que tinha construído com tanto esforço, destruído em segundos. O desânimo apertou no peito. Pensou em parar. Pensou em deixar pra lá. Pensou como seria fácil desistir. Mas naquela mesma noite, enquanto secava o chão da sala com panos velhos, ouviu o arrastar familiar. Olhou e viu Caramelo. Coberto de barro, tentando se erguer, uma pata de cada vez. Não tinha mais dúvida. Ele também se recusava a parar. Na manhã seguinte, o chão ainda estava úmido da tempestade. O cheiro de terra molhada pairava no ar, misturado ao perfume das ervas que brotavam no quintal. O céu, limpo e claro, parecia um perdão silencioso depois da noite turbulenta. Dentro da pequena casa, o homem acordou cedo, antes mesmo dos galos da vizinhança. Caminhou até o quintal, viu os restos da engenhoca espalhados entre lama e folhas. Ficou parado por um tempo, olhos fixos no chão, sem pressa, como se estudasse cada pedaço quebrado. Pegou as rodas com cuidado, limpou com a manga da camisa e respirou fundo. Lá dentro, Caramelo estava deitado, atento. Não havia reclamação no olhar dele. Apenas espera. Uma espera calma, do tipo que confia no tempo. Quando o homem se aproximou, o cachorro ergueu as patas dianteiras e bateu suavemente no chão, como um cumprimento silencioso. O homem não disse nada. Apenas sorriu e passou a mão na cabeça do cachorro. Mais tarde, com o sol alto, ele saiu pelas ruas do vilarejo empurrando o carrinho vazio. As rodas cantavam de novo nas pedras da rua de terra. Dessa vez, não carregava panelas nem peças de rádio. Procurava algo específico. Passou pelo mercado, pela pracinha, pela padaria que vendia pão de sal só de manhã. Andou até a casa de uma senhora que vivia nos arredores do vilarejo, um pouco afastada,
onde cresciam plantas de nomes que ninguém sabia escrever. A mulher não falava. Pelo menos não com a voz. Há anos perderá a fala depois de uma febre alta. Mas falava com os olhos e com as mãos, e era conhecida por preparar garrafadas, xaropes e tônicos de ervas que ajudavam com tudo, desde dores nas juntas até tristeza persistente. Ela viu o homem chegando e assentiu antes mesmo de ele pedir algo. Não era preciso explicar. Ela já sabia. Ele apontou para uma planta de folhas pequenas e cheiro forte. A mulher colheu com cuidado, entregou em silêncio. Depois, buscou um vidro escuro com um líquido dourado. O homem agradeceu com um gesto respeitoso, deixou 3 moedas na varanda e partiu. Na volta, encontrou um pedaço de madeira jogado perto da oficina de um vizinho. Era parte de um berço antigo, abandonado por cupins. Serviria. Pegou, colocou no carrinho junto com as ervas, e seguiu. Ao chegar em casa, lavou tudo. Cortou o alecrim em pedaços pequenos, ferveu com água e deixou o vapor preencher o ar da sala. Caramelo ficou deitado, os olhos fechados, inalando o aroma. Depois, o homem molhou um pano no líquido quente e pressionou devagar nas patas traseiras do cachorro. Dia após dia, o ritual se repetiu. O tônico dourado era dado em pequenas colheradas, misturado com farinha. E toda tarde, o homem recomeçava a engenhoca, agora com mais firmeza, usando madeira nova, cordas mais fortes e um pedaço de pneu para proteger as rodas. Caramelo não reclamava. Nem quando erravam o ajuste, nem quando doía, nem quando caía. Aprendeu a confiar naquele processo como quem aprende a confiar no nascer do sol. Sabia que viria, cedo ou tarde. A rotina virou um tipo de conversa entre os dois. Sem palavras, mas cheia de significados. Certo dia, enquanto o homem ajustava o novo carrinho, uma criança apareceu no portão. É o mesmo cachorro daquele dia na praça? É, respondeu o homem, sem tirar os olhos da roda que estava apertando. Achei que ele estava quebrado. Ele só estava esperando alguém montar de novo. A criança ficou ali, vendo o Caramelo se movimentar devagar, preso ao suporte. Depois, correu de volta para casa gritando que o cachorro aleijado estava andando com rodinha. Em menos de 1 hora, 3 outras crianças apareceram. Ficaram em volta do quintal, observando. Uma senhora mais velha, vizinha de porta, chegou com um pano limpo e ofereceu para ajudar a forrar o chão. Um rapaz trouxe um pedaço de espuma velha de colchão para deixar mais confortável o suporte. Sem que percebessem, a vila começava a se envolver. Aquela história, que no início era vista com deboche, começava a tocar um ponto escondido em cada um. Todos ali tinham algo quebrado. Uma saudade, uma lembrança, uma perda, uma promessa esquecida. Ver Caramelo tentando se levantar era como ver uma parte deles tentando também. Dias depois, durante a novena de São Raimundo, o homem levou Caramelo até a praça. A vila estava decorada com bandeirinhas coloridas e balões de papel. Barracas vendiam milho assado, bolo de goma, cocada, amendoim cozido. O cheiro de fumaça misturado ao doce do milho preenchia o ar. Caramelo, no carrinho adaptado, chamou atenção imediata. Alguns se aproximaram, curiosos. Outros tiraram foto com celulares simples. Crianças perguntavam se ele era de verdade. Durante a procissão, enquanto os fiéis cantavam hinos e andavam devagar com velas nas mãos, Caramelo deu um passo fora do carrinho. Apenas um. Depois outro. As rodas ficaram para trás, presas no barro da praça. Por alguns segundos, ele andou sozinho. O povo parou de cantar. A vela de uma senhora caiu no chão. Um silêncio caiu como um manto sobre a multidão. Então ele caiu. No chão, com o peito arfando e as patas traseiras frouxas, Caramelo tentou se levantar. O homem correu até ele, mas não o pegou. Apenas ajoelhou ao lado, com as mãos sobre o joelho. Tá tudo bem. Tentou. É o que importa. A multidão, que esperava um milagre de novela, dispersou aos poucos. Mas naquela queda havia algo mais forte que vitória. Havia coragem. Havia tentativa. Naquela noite, o homem não dormiu. Ficou sentado na cadeira, olhando Caramelo respirar. Pensou em como tudo começou com um passo. Como o caminho inteiro era feito de tropeços. Pensou em como o cachorro tinha mais força do que qualquer adulto que conheceu. E decidiu que não importava o tempo que levasse. Iriam até o fim. Na manhã seguinte, recomeçou tudo.
Mais ajustes. Mais tônicos. Mais vapor de alecrim. Caramelo, com os olhos sempre atentos, parecia entender. Nada no mundo era mais importante do que continuar tentando. O tempo no sertão não corre como nos grandes centros. Ele se arrasta quando o sol queima e se apressa quando chove. Passadas algumas semanas desde a primeira tentativa de Caramelo andar sozinho, o vilarejo voltava à sua rotina. As crianças iam e vinham do campinho de terra, os adultos cuidavam das roças pequenas ou vendiam frutas na beira da estrada, e as senhoras enfeitavam as janelas com panos bordados com flores, santos e palavras de fé. A história do cachorro aleijado que tentava andar corria de boca em boca, como se fosse um folhetim que a vila acompanhava por partes. Na casa do consertador, o barulho das ferramentas já se misturava ao som dos passos arrastados de Caramelo, que agora conseguia movimentar-se com mais firmeza. Ainda precisava do suporte, mas já havia momentos em que tentava erguer as patas traseiras sem ajuda. O homem anotava tudo num caderninho antigo, com páginas amareladas. Dia tal, 2 passos sem roda. Dia seguinte, queda leve, sem choro. Aos poucos, a história deles virava também registros e marcas no chão do quintal. Naquele domingo de calor abafado, enquanto o cheiro de carne na brasa escapava das casas vizinhas e o rádio tocava um forró lento no volume baixo, alguém bateu na porta da casa. Não era comum visitas ali. O homem parou o que fazia, enxugou o rosto com o pano do pescoço e abriu devagar. Do outro lado da porta estava um rapaz de pele morena, olhos escuros como o chão molhado, camisa de botão aberta até o peito e uma mochila pequena pendurada no ombro. Pai, a palavra ficou no ar como uma pedra jogada num lago parado. O homem ficou mudo por alguns segundos. O tempo entre eles não era feito de abraços. Era feito de silêncios guardados, de escolhas difíceis, de partidas que deixaram buracos. O que é que você tá fazendo aqui? A resposta veio baixa, sem firmeza. Passei por perto. Tava indo embora de vez. Mas lembrei da casa. Do senhor. Silêncio de novo. Caramelo apareceu na porta, farejando o ar. Parou ao ver o estranho. O filho olhou o cachorro, depois o pai. Franziu a testa. Esse é o cachorro que tão falando por aí? O próprio tá andando mesmo? Tentando. E melhorando. O filho entrou sem pedir. Olhou ao redor. Tudo parecia menor do que lembrava. Mais limpo. Mais vivo, de algum jeito. Sentou-se na cadeira perto da janela. O pai continuou em pé, braços cruzados. Não veio atrás de nada, não. Só queria ver uma última vez e o que é que tem de último? Tô indo pra longe. Tentar arrumar vida. Me ofereceram serviço em outro estado. Boa sorte. Então antes de sair, queria, sei lá, saber se o senhor tá bem. A resposta veio simples. Tô. E ocupado. O cachorro foi até o filho, cheirou o tênis, depois se deitou perto, como se reconhecesse algo. O rapaz olhou para ele por um tempo. O senhor que fez esse treco com roda? Fui eu. Parece coisa de engenheiro. Engenho é o que não me falta. Dinheiro que sim. O silêncio se instalou mais uma vez. Dessa vez menos pesado. O rapaz olhou para fora, viu o céu ficando dourado com o fim da tarde. Esse cachorro é o senhor, né? O pai ergueu uma sobrancelha, curioso. Como é? É o senhor aí, tentando andar de novo. Mesmo todo mundo achando que já não tem mais jeito, o homem não respondeu. Apenas sentou na cadeira oposta e ficou olhando o cachorro, agora dormindo no canto, a respiração leve. O rapaz ficou ali por 2 dias. Ajudou no quintal, trouxe peças do vilarejo, tentou consertar um rádio velho junto com o pai, mesmo sem saber o que estava fazendo. As conversas eram curtas, mas sinceras. À noite, comiam farinha com ovo frito, sentados lado a lado na varanda. O cachorro deitado aos pés, ouvindo sem entender, mas sentindo a paz no ar. No terceiro dia, o filho teve que partir. A mochila estava mais leve. O rosto também. O senhor não vai me desejar sorte? Vai com Deus, disse o pai, e pela primeira vez, deu um tapa leve no ombro do rapaz. Antes de ir, o filho parou e disse uma última coisa. O senhor já fez mais por esse cachorro do que fez por mim. Mas eu entendi agora. Era o que dava para fazer naquela época. Eu sei que o senhor tentou. O homem não respondeu. Só acenou com a cabeça. O rapaz se afastou pela estrada de terra, chutando pedras, sem olhar para trás. Dentro de casa, o silêncio voltou. Mas não o mesmo silêncio de antes.
Era um vazio tranquilo, que deixava espaço para respirar. Naquela noite, Caramelo tentou subir 2 degraus da cozinha. O primeiro conseguiu com esforço. O segundo, travou. O homem observava, sem interferir. Sabia que o impulso tinha que vir do cachorro. Era como a vida. Ninguém empurra ninguém o tempo todo. Em certo ponto, tem que vir de dentro. Na manhã seguinte, o homem foi até a praça para comprar pão. Ao voltar, viu algo inesperado: um cartaz na parede da venda, com o título Feira de Adoção, um novo lar para quem precisa de amor. Embaixo, uma foto borrada de Caramelo. Quem colocou aquilo ali? Pensou em tirar o cartaz, mas algo o impediu. Deixou. Nos dias seguintes, mais pessoas vieram visitar. Queriam ver o cachorro da foto. Alguns tiravam fotos. Outros ofereciam ajuda. Uma moça trouxe um tapete de borracha para os treinos. Um rapaz ofereceu um carrinho de supermercado para ser adaptado. A casa do consertador, antes vazia, agora era ponto de conversa, troca e curiosidade. O homem aceitou a ajuda, mas recusava qualquer proposta de adoção. Caramelo não estava à venda, nem disponível. Era parte da casa, parte da história. A feira chegou. Era um sábado de céu limpo. A praça foi enfeitada com balões, tendas, música ao vivo e barracas de comida. Cães de várias idades, cores e tamanhos estavam por toda parte. Alguns latindo, outros encolhidos. Caramelo chegou com seu suporte, andando devagar, mas com firmeza. Todos pararam para ver. Tiraram fotos, filmaram. Alguns choraram. Mas algo inesperado aconteceu. No meio do burburinho, um dos balões estourou. Caramelo se assustou, soltou-se do suporte e correu, ou tentou correr, se arrastando com as patas dianteiras. Entrou por baixo de uma barraca, derrubou panelas, fez um caos. As pessoas tentaram segurá-lo. Ele rosnou. O barulho aumentou. Crianças chorando. Adultos gritando. O consertador, em meio à confusão, se ajoelhou e chamou: Caramelo, vem. Tá tudo bem. O cachorro parou. Olhou. Reconheceu. E veio. Devagar, cansado, mas veio. A multidão se calou. O homem pegou o cachorro no colo e voltou para casa, ignorando os olhares. Naquela noite, ele não disse nada. Apenas ficou deitado no chão, ao lado do cachorro, ouvindo o silêncio. Caramelo encostou o focinho na mão do homem. Um gesto de confiança. De pertencimento. Ninguém mais falou em adoção. No domingo, ao acordar, o homem encontrou o cachorro sentado. As patas traseiras dobradas, sem suporte. Ao levantar, deu 3 passos. Não tropeçou. Não caiu. O homem não se mexeu. Apenas deixou as lágrimas correrem, como chuva de verão depois de muito tempo de seca. O chão do sertão tem memória. Cada passo deixado na terra dura fica marcado como quem escreve com o próprio corpo uma história de luta. E naquele início de manhã, ainda com o sol só espiando o mundo por trás dos morros distantes, Caramelo deu os primeiros passos sem ajuda. 3. Depois parou. Depois mais 2. O consertador, parado na porta com a caneca de café já frio na mão, não disse nada. Apenas assistiu. Cada passo era uma resposta. A tudo que disseram. A tudo que duvidaram. A tudo que tentaram apagar. Caramelo andava. Não com velocidade, nem com perfeição. Mas com dignidade. As patas traseiras ainda tremiam, os movimentos saíam duros, imprecisos, como quem reaprende a falar depois de anos em silêncio. Mas estavam ali, firmes, tocando o chão, desafiando o que parecia impossível. O homem se ajoelhou devagar, abriu os braços e esperou. O cachorro veio. De cabeça erguida, com o rabo balançando num ritmo que o corpo ainda não acompanhava. Encostou o focinho no peito do homem e ficou ali, respirando fundo. Mais tarde, no mercadinho da vila, o assunto já era outro. Não se falava mais do cachorro doente, nem do cachorro que usava rodinhas. Agora diziam que Caramelo era milagre. Que o santo padroeiro da cidade tinha intercedido. Que o consertador fazia reza escondida. Cada um com sua versão, como sempre acontece em cidade pequena. Mas só quem conhecia a história de verdade sabia que não era milagre. Era insistência. Era suor. Era recusa em desistir.
O consertador evitava falar muito. Quando perguntavam, só dizia que Caramelo aprendeu porque não tinha escolha. Ou andava, ou não andava. E isso, para ele, era o suficiente. Mas dentro de casa, ele anotava cada novo progresso no caderninho. Número de passos. Tempo em pé. Nível de dor. Registrava como um cientista teimoso, como alguém que sabia que aquelas informações importavam mais do que pareciam. Um mês passou. A rotina da casa mudou. Caramelo já acordava andando. Ainda caía às vezes, mas levantava sozinho. Não usava mais o suporte com rodas. Ele ficava encostado no canto da oficina, agora coberto de poeira e folhas secas, como um monumento de tempos passados. O homem pensou em desmontar, jogar fora, mas desistiu. Era parte da história. E histórias não se apagam assim. Foi nesse período que chegou uma carta. O homem quase não recebia correspondência. Quando viu o envelope amarelado com letras tortas, estranhou. Abriu devagar. Era da prefeitura da cidade vizinha. Um convite para participar de uma feira comunitária, voltada para ações de superação e cuidado animal. Diziam que tinham ouvido falar do cachorro que reaprendeu a andar. Queriam ouvir a história. Mostrar para outros. Inspirar. O consertador pensou em recusar. Não gostava de exposição. Tinha vivido a vida toda nos bastidores, consertando os pedaços que ninguém queria mais. Mas Caramelo, ao seu modo, parecia querer sair. Toda vez que o homem abria o portão, o cachorro se aproximava, cheirava o ar, tentava ir além da calçada. Como se dissesse, tem mais mundo aí fora. Vamos. Prepararam-se. O evento aconteceria dali a 2 semanas. A cidade vizinha ficava a 3 horas de carro. Como não tinham veículo, a prefeitura mandaria alguém buscar. Era muita coisa para processar. O homem limpou Caramelo com pano úmido, cortou as unhas dele com alicate velho, escovou o pelo. O cachorro se deixava cuidar, tranquilo, como quem entende que vai conhecer algo novo. Quando o dia chegou, estavam prontos. O carro que veio buscá-los era simples, com um banco de trás coberto por pano florido e o cheiro de sabão em pedra ainda no ar. O motorista, um rapaz calado, apenas disse bom dia e abriu a porta. A viagem foi em silêncio. Caramelo olhava a paisagem pela janela. O homem olhava Caramelo. Chegaram na cidade ao meio-dia. A praça central estava cheia de barracas coloridas, banners com frases de motivação, mesas com panfletos e um pequeno palco de madeira. Foram recebidos por uma moça de óculos grandes e sorriso apressado. Ela os apresentou como exemplo de superação. Chamou de heróis. O consertador não gostou da palavra. Herói era quem apanhava da vida e ainda assim não largava os outros. Ele só fez o que era certo. Subiram ao palco. Havia cerca de 50 pessoas ali. Algumas mães com crianças, senhores de boné, adolescentes curiosos. O consertador ficou de pé ao lado de Caramelo. A moça de óculos pediu que ele contasse a história. Ele respirou fundo. Disse poucas palavras. Contou como encontrou o cachorro. Como tentou, errou, consertou. Como ele caiu, se levantou, caiu de novo. E continuou tentando. Não foi milagre não. Foi insistência mesmo. E carinho. Porque às vezes, só de alguém parar, já muda tudo. O público aplaudiu. Caramelo latiu, como se entendesse. Depois disso, tiraram fotos. Deram ração de presente. Um menino pequeno chorou ao abraçar o cachorro. A moça da organização ofereceu ajuda financeira. O consertador recusou, mas aceitou que mandassem material para a oficina. Madeira, rodas, ferramentas. Agora queria fazer mais suportes, ajudar outros cães. Disse que se desse certo, ensinaria a fazer. A volta para casa foi tranquila. O pôr do sol pintava o céu com tons de laranja, rosa e vermelho. Caramelo dormia no banco de trás. O consertador olhava para frente, pensando. Tinha começado tudo querendo apenas ajudar um bicho jogado na rua. Agora via que, de algum jeito, também estava ajudando a si mesmo. No dia seguinte, a casa foi visitada por uma senhora que trouxera uma cadela idosa, com dificuldade nas patas. Queria saber se o consertador podia tentar algo. Ele examinou a cachorra, olhou as patas, mediu. Disse que sim, mas que levaria tempo. Ela aceitou.
Outros vieram. Um cachorro com pata torta. Um gato que não subia mais em muro. Aos poucos, a casa virou centro de acolhimento improvisado. Caramelo não demonstrava ciúmes. Pelo contrário, observava tudo, andava entre os animais, às vezes se deitava ao lado deles. Como se dissesse: eu sei como é. Vai passar. Vai melhorar. O homem construiu mais 3 suportes. Um com rodas de bicicleta infantil. Outro com pedaço de cadeira de plástico. Um terceiro feito com canos de PVC. Cada um adaptado para um tipo de corpo. Aprendia com os erros. Ajustava. Testava. Anotava. O caderninho agora tinha desenhos, medidas, até fotos coladas com fita. Num sábado de sol forte, recebeu uma visita inesperada. A moça da feira comunitária apareceu na porta, dessa vez sem pressa. Disse que estavam montando um projeto permanente na cidade. Queriam fazer um pequeno centro de recuperação animal. Perguntou se ele aceitaria participar. Ensinar. Orientar. Ele pensou. Olhou para Caramelo, que dormia ao sol. Depois para os animais espalhados pelo quintal. Respondeu que sim, com uma condição. Que fosse tudo simples. Sem vaidade. Só trabalho. Ela concordou. Naquela tarde, o consertador e Caramelo sentaram na varanda, como faziam sempre. O vento soprava devagar. O cheiro de alecrim vinha do quintal. O céu anunciava mais uma noite tranquila. O homem olhou o cachorro e disse em voz baixa: você me ensinou mais do que qualquer pessoa nessa vida, Caramelo. Sem entender as palavras, apenas fechou os olhos e encostou o corpo no pé do homem. O céu clareava devagar sobre a vila, tingindo o horizonte com tons suaves de dourado. As primeiras luzes do dia tocavam as telhas gastas das casas, e o som de um rádio distante anunciava o início de mais uma manhã. Dentro da pequena oficina, o barulho das ferramentas já começava. Não era um dia comum. Era o primeiro dia do projeto novo, aquele que a moça da cidade vizinha ajudara a trazer. Um centro de recuperação animal improvisado ali mesmo, na casa do consertador. Simples, feito com as próprias mãos, mas cheio de intenção. O consertador não mudará sua essência. Continuava usando a mesma camisa encardida, o mesmo boné desbotado. Mas algo em seu olhar havia se transformado. Não era vaidade. Era responsabilidade. Sabia que agora não trabalhava apenas por Caramelo. Havia outros esperando. Esperando suporte. Esperando recomeço. E a vila inteira observava. Caramelo, por sua vez, tornará-se uma espécie de símbolo vivo. Um farol silencioso. Andava com mais firmeza agora. Já conseguia correr curtas distâncias. Gostava de se deitar perto das portas, observando o vai e vem das pessoas. Alguns o chamavam de guardião. Outros de milagre. Mas para o homem, ele continuava sendo apenas Caramelo. O cachorro que não desistiu. O que ensinou mais do que qualquer livro. Naquela semana, 3 novos animais chegaram. Um cachorro cego de um olho, uma cadela com um dos quadris travados e um gato com a coluna torta depois de cair do telhado. O consertador os recebeu com naturalidade. Como se fossem amigos antigos voltando para casa. Cada um foi examinado com cuidado. Sem pressa. Ele conversava com os bichos como se... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Entendessem. Talvez entendessem mesmo. A voz dele tinha a calma de quem aprendeu que tempo é parte da cura. As crianças da vila começaram a aparecer mais. Primeiro de curiosas. Depois, de ajudantes. Um menino trouxe ferramentas do avô. Uma menina levou para casa um dos gatos e voltou com ele limpo e perfumado. O homem, que antes era visto como estranho, agora era chamado de mestre. Não se incomodava. Continuava trabalhando no ritmo dele, sem pressa, mas com constância. A oficina virou ponto de encontro. Os bancos da varanda viviam ocupados. O café fervia quase o dia inteiro. Um dia, a professora da escola local apareceu. Trazia uma proposta. Queria que o consertador fosse até a escola contar a história de Caramelo, para os alunos aprenderem sobre resiliência, empatia e cuidado. O homem hesitou.
Falar em público não era sua natureza. Mas Caramelo entrou pela porta, como se entendesse o assunto, e deitou bem no meio da conversa. A professora sorriu. Disse que podia levar o cachorro junto. Uma semana depois, ele foi. Não vestiu roupa nova. Não ensaiou discurso. Chegou com Caramelo ao lado, de cabeça erguida e olhar atento. As crianças sentaram no chão da sala maior da escola, curiosas, algumas cochichando, outras com os olhos arregalados. O homem contou a história como era. Sem floreios. Disse que o cachorro não andava. Que ninguém acreditava. Que ele tentou, e tentou de novo. Até que um dia, andou. E vocês também podem cair, disse ele. Mas levantar é a parte mais bonita da caminhada. Caramelo deu 3 passos pela sala. As crianças bateram palmas. Algumas choraram. A professora agradeceu. E o concertador voltou para casa com a sensação estranha de ter tocado algo que não sabia que ainda existia dentro dele. Nas semanas seguintes, a vila passou a mudar. Não de forma rápida, nem com grandes anúncios. Mas aos poucos. Mais pessoas começaram a cuidar melhor de seus bichos. Alguns idosos começaram a passear com seus cães pelas ruas de terra, coisa que nunca faziam. Jovens voluntários se ofereceram para ajudar com as construções. Um grupo de mulheres começou a fazer panos para forrar as camas improvisadas dos animais. A vila, antes adormecida em sua própria rotina, começava a se enxergar nos olhos de um cachorro que andava com esforço, mas sem parar. Certo dia, a mulher muda que havia dado o alecrim e o tônico apareceu no portão da oficina. Não falou, como sempre, mas carregava uma cesta com ervas frescas, panos limpos e um novo frasco de vidro com um líquido escuro. Entregou tudo sem explicações, apenas com um gesto. O homem entendeu. Agradeceu com um aceno de cabeça. Sabia que ela também acompanhava tudo, mesmo de longe. Um dos momentos mais marcantes aconteceu num fim de tarde, quando um grupo de caminhoneiros parou na vila para abastecer e ouviu falar do cachorro que reaprendeu a andar. Foram até a oficina. Riram no início, duvidaram. Mas ao verem Caramelo se levantando sozinho, andando devagar até o pote de água, silenciaram. Um deles se ajoelhou, passou a mão na cabeça do animal e disse que tinha um cachorro parecido, mas que deixará na cidade grande por não saber cuidar. Prometeu voltar. E voltou, 2 dias depois, com o cachorro no caminhão. Pediu ajuda para um suporte. O consertador aceitou. Naquele mês, foram feitos 6 novos suportes. Um com rodinhas de cadeira de escritório. Outro adaptado de uma estrutura de carrinho de feira. Cada um tinha nome. Não dos animais, mas dos sentimentos. Tinha o esperança, o luta, o amanhã, o silêncio, o levanta e o gratidão. O consertador dizia que os nomes ajudavam a lembrar que aquilo era mais que madeira e parafusos. Era caminho. Num dos dias mais quentes do ano, um jornalista apareceu. Vinha da capital. Ouviu falar da vila por acaso, numa rede social. Queria fazer uma matéria. Fotografar. Entrevistar. O homem recusou no início. Disse que aquilo ali não era espetáculo. Mas o jornalista insistiu. Disse que queria contar a verdade. Sem brilho. Sem invenção. O consertador cedeu, com a condição de que Caramelo estivesse em todas as fotos. Era ele o protagonista. A matéria saiu dias depois. Com o título O Cachorro que Ensinou uma Vila a Caminhar. Virou notícia regional. Ganhou repercussão. Pessoas de fora começaram a visitar a oficina. Não por turismo, mas por busca. Traziam animais doentes. Pediam conselhos. Queriam aprender a fazer os suportes. O homem abriu as portas. Ensinava com paciência. Mostrava o caderno. Explicava cada detalhe. Disse que não queria fama, só que mais cachorros voltassem a andar. Caramelo, agora mais forte, caminhava por todo o quintal. Às vezes sumia por alguns minutos e voltava com folhas grudadas no pelo. Ainda tinha um pequeno desvio nas patas traseiras, mas nada que o impedisse de viver. Era como uma marca de tudo que viveu. E ele parecia se orgulhar disso. Quando deitava, deixava as patas esticadas, como se dissesse: olha, eu consegui. A noite da vila também mudará. As luzes da oficina ficavam acesas até mais tarde. Pessoas sentavam na calçada, contavam histórias.
O som dos martelos misturava-se ao cheiro do café. Era uma nova vida. Não apenas para os animais, mas para todos ali. O cachorro que um dia foi visto como fardo, agora era farol. E o homem que um dia foi esquecido, agora era chamado por todos os nomes de respeito. Certa vez, um senhor cego de um olho veio visitar. Trouxe uma bengala e um rádio quebrado. Disse que queria doar. Disse que, de alguma forma, sentia que aquilo ali era mais do que uma oficina. Era lugar de cura. O homem pegou o rádio, olhou. Disse que podia consertar. O velho respondeu que não era o rádio que precisava de conserto. Era ele mesmo. E ficou ali, escutando o caramelo andar, como se cada passo fosse música. Quando a lua cheia subiu alta naquela noite, iluminando o quintal como uma lâmpada de fé, o consertador olhou para o céu. Não disse nada. Mas em seu peito, havia certeza de que tudo o que precisava fazer agora era continuar. Porque havia uma vila inteira caminhando com ele. E tudo começou com um cachorro que ninguém queria. Um cachorro que não parou. Um cachorro que decidiu que a vida valia a pena ser vivida, mesmo com dor, mesmo com tropeço. E isso, por si só, era mais do que suficiente. O calor do sertão naquele mês parecia mais pesado do que o normal. A terra estalava sob os pés e o ar se movia lento, como se estivesse cansado. Mesmo assim, a oficina do consertador continuava cheia. O vai-vem de gente era constante. A pequena varanda que antes abrigava apenas silêncio e solidão agora era tomada por vozes, risos, latidos e o som constante de ferramentas raspando madeira, ajustando rodas, medindo distâncias. Caramelo observava tudo com atenção. Andava por entre as pernas dos visitantes, parava para receber um carinho, deitava sob a sombra quando o corpo pedia descanso. Já não era mais um cachorro em recuperação. Agora era símbolo de vitória. Todos ali pareciam confiar mais nas próprias possibilidades depois de ver o jeito que ele caminhava. Com as patas ainda um pouco trêmulas, mas sempre firmes. O rabo balançava com tranquilidade, e os olhos tinham aquela expressão serena de quem já passou pelo pior e ainda assim escolheu continuar. O consertador acordava antes do sol nascer, tomava café preto sem açúcar e ia direto para a oficina. Criou um sistema de atendimento improvisado. Cada animal que chegava passava por uma avaliação, depois era registrado em um caderno novo, agora com fichas organizadas por nome, condição e progresso. As crianças ajudavam com a escrita, pois ele mesmo tinha dificuldade com letras mais rebuscadas. Tudo era simples, mas funcional. Foi numa dessas manhãs, enquanto lixava um pedaço de madeira para um novo suporte, que ouviu o som de um caminhão parando bem em frente ao portão. O barulho do motor ficou ligado por um tempo, depois foi desligado. Em seguida, o rangido da porta sendo aberta e passos pesados pisando a terra seca. O consertador saiu devagar da oficina, enxugando o suor com um pano velho. Um homem de cerca de 40 anos desceu do caminhão. Tinha barba por fazer, boné encardido, camisa manchada de graxa. Nos braços, carregava um cachorro grande, mestiço, com pelo ralo e os olhos baixos. As patas traseiras estavam completamente imóveis. Ouvi falar daqui. Na rádio da capital. Disseram que o senhor conserta cachorro com certo o que ainda tem conserto. Mas quem decide isso é o bicho trouxe o meu. Tava comigo na estrada há 5 anos. Caiu de cima da carroceria e desde então não anda mais. Levei no veterinário, disseram que não tem mais jeito. Mas vi a história do caramelo. Pensei, vai que. O consertador fez um gesto com a cabeça. Mandou o homem entrar. Caramelo se aproximou, cheirou o novo visitante com curiosidade. Depois se afastou, respeitando o espaço. O cachorro do caminhoneiro foi colocado no chão com cuidado. Estava magro, mas os olhos ainda tinham vida. O consertador observou por um tempo. Tocou as patas, os quadris, o rabo. O cachorro não reclamou. Só olhou fixamente para ele, como se suplicasse sem palavras. O homem voltou para dentro da oficina. Pegou um pedaço de cano, uma roda solta, tiras de couro. Começou ali mesmo, na frente do visitante. O caminhoneiro ficou em silêncio. Só observava. Vai demorar uns dias. Tem que adaptar direitinho. Mas vamos tentar. Se ele quiser, ele volta a andar ele quer. Eu sei que quer então ajuda. Fica aqui esses dias. Cuida dele comigo. O caminhoneiro se surpreendeu. Não esperava essa resposta.
Mas aceitou. Dormiu no caminhão mesmo, e durante a semana ajudou com o que pôde. Buscou madeira na vila, trouxe água, lavou potes. Pela primeira vez, ouviu o silêncio da terra com calma, sem a pressa da estrada. E aos poucos, viu seu cachorro tentando. Primeiro, com um suporte improvisado. Depois, com pequenas tentativas de equilíbrio. E por fim, com 2 passos curtos. Mas passos. Outros chegaram. Um casal jovem com um cachorro atropelado na entrada da cidade. Uma senhora com uma cadelinha que perderá o movimento por idade. Um rapaz de bicicleta trazendo um gato enrolado em cobertor. Todos vinham não por milagre, mas porque tinham ouvido dizer que ali se tentava. Que ali ninguém era descartado só porque estava quebrado. A vila, antes pacata, agora recebia visitantes de longe. A venda passou a vender mais café, mais pão, mais água mineral. Um artesão começou a fazer placas com dizeres inspirados em caramelo. Uma mulher vendia doces na porta da oficina. Aos poucos, tudo ao redor se mexia, como se o recomeço do cachorro tivesse despertado uma nova vida na terra toda. Mas nem tudo era aceitação. Um dos senhores mais antigos da vila, que criava galinhas no fundo de casa, foi até a oficina um dia e, com voz firme, questionou: "Isso tudo aí é bonito, mas quem vai cuidar quando o senhor não estiver mais? Tá criando dependente. Esses bichos tão vivos, mas e depois?" O consertador olhou nos olhos dele. Não respondeu de imediato. Depois disse: "Se hoje eles têm vida, já valeu. Amanhã é amanhã. Hoje eu tô aqui." E eles também. O velho não respondeu. Mas 2 dias depois apareceu com um cacho de bananas e deixou na porta, sem dizer nada. Era o jeito dele de pedir desculpas. Caramelo, agora mais ativo, começou a desenvolver um hábito novo. Toda manhã, depois que o consertador tomava café, ele caminhava até a entrada da vila, parava sob a sombra da única árvore da rua principal e observava o movimento. Ficava ali por cerca de 1 hora, como um guardião silencioso. Depois voltava, sempre no mesmo ritmo. As crianças começaram a chamá-lo de sentinela. Diziam que era ele quem trazia sorte. Um novo caderno foi iniciado, com capa azul e folhas lisas. Nele, o consertador escrevia não mais sobre medidas e pesos, mas sobre ideias. Pensava em ensinar outros a construir os suportes. Escrevia tudo em detalhes, como um manual. Pensava também em criar uma espécie de rede entre vilarejos. Gente simples ajudando bichos simples. Um cuidando do outro. Foi nesse período que uma proposta mais formal chegou. Uma organização do sul do país queria transformar o projeto em algo maior. Sugeriram trazer voluntários, fazer reformas, montar um galpão com infraestrutura. O consertador escutou tudo com atenção. Depois disse que não queria transformar em empresa. Queria manter como era, pé no chão, olho no olho. Se quisessem ajudar, que fosse com ferramentas, com materiais. Mas que ninguém tirasse a essência. A proposta foi aceita com adaptações. Materiais foram enviados. Uma tenda nova foi instalada. 2 veterinários começaram a visitar a vila 1 vez por mês. A oficina virou referência. Mas continuava a mesma. Com o chão de terra batida, com a varanda cheia de bancos de madeira, com o café sendo passado no coador de pano. Certa noite, depois de um dia especialmente cansativo, o consertador sentou na varanda com Caramelo ao lado. A lua cheia subia no céu limpo. O vento soprava devagar, trazendo o cheiro da lenha queimando ao longe. O cachorro deitou encostado em sua perna. O homem olhou para ele e disse em voz baixa: "Olha o que você causou, hein, Caramelo?" Como sempre, apenas respirou fundo. Mas parecia sorrir com os olhos. O som da noite era feito de grilos, de passos leves, de respirações tranquilas. A vila dormia em paz. Porque sabia que, no coração do sertão, havia agora um lugar onde os que estavam quebrados podiam ser consertados. Onde os que tinham caído podiam se levantar. E onde o amor era feito com martelo, roda e teimosia. O tempo foi se tornando cúmplice do esforço silencioso que crescia naquela vila esquecida no mapa. As estações mudavam de forma sutil, como se também respeitassem o ritmo das coisas que aconteciam ali. As folhas que antes caíam secas dos pés de seriguela agora nasciam verdes, anunciando o ciclo novo. A sombra do pé de caju na entrada da oficina alongava-se devagar, e Caramelo continuava com seu hábito fiel de sentinela, observando cada passo, cada chegada,
cada despedida. A vila já não era mais a mesma. Em apenas alguns meses, tornará-se um ponto de referência, um lugar onde histórias começavam de novo. O velho caderninho de anotações agora dava lugar a pilhas de folhas presas com elásticos, cheias de esquemas, nomes, datas e rabiscos coloridos feitos pelas crianças. As paredes da oficina, antes nuas, estavam cobertas de fotos dos animais que passaram por ali. Alguns ainda viviam na vila. Outros foram levados por gente de fora que vinha e se encantava. Todos deixavam sua marca. Seu latido, seu olhar agradecido. O consertador continuava o mesmo em essência. Simples, direto, calado na maior parte do tempo. Mas já não evitava mais tanto contato. Falava com as pessoas. Às vezes até ria. Aceitava ajuda com mais frequência, embora ainda preferisse trabalhar com as próprias mãos. A oficina era a extensão dele. Cada banco, cada ferramenta, cada tábua marcada de uso tinha história. E ele conhecia todas. Caramelo havia ganhado uma nova função. Agora acompanhava os novos visitantes, ficava ao lado dos animais em adaptação, dormia perto dos mais debilitados. Era um cão cuidador. Sabia quando chegar, quando apenas observar. Algumas vezes, parecia se comunicar sem som, apenas com a presença. Era impossível ignorar o quanto ele transformava o ambiente. Era como se dissesse: se eu conseguir, você também pode. Foi numa dessas manhãs tranquilas que a caminhonete branca parou diante do portão da oficina. O carro era limpo demais, novo demais para aquele chão de terra. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos presos num coque, com roupas claras e sapatos sem poeira, desceu e olhou ao redor como quem não sabia exatamente onde estava. Na parte de trás, uma menina de cerca de 8 anos segurava um cachorro no colo. Era pequeno, frágil, com uma atadura grossa na pata traseira e um olhar assustado. A mulher se apresentou como médica veterinária da capital. Disse que soubera do lugar por pacientes que haviam passado por ali. Disse que, a princípio, achou exagero. Mas a insistência foi tanta que decidiu ver com os próprios olhos. Trouxe a filha, que chorou durante dias depois de ver o cãozinho se machucar ao cair da escada de casa. A menina não falava muito, mas segurava o cachorro com ternura. Quando Caramelo se aproximou, ela não recuou. Esticou a mão e deixou que ele a cheirasse. Depois sorriu, um sorriso tímido e sincero. O consertador observava de longe, encostado na porta da oficina, limpando as mãos com um pano sujo de graxa. A mulher pediu para ver os projetos. Queria entender como era possível um homem sem diploma fazer o que muitos com estudo consideravam impossível. O consertador não disse nada. Apenas abriu o caderno azul, o das ideias. Mostrou os desenhos, as medidas, os materiais usados. Apontou para os suportes que estavam sendo testados. Falou pouco, mas mostrou tudo. Ela ficou impressionada. Não com a técnica apenas, mas com a lógica que existia por trás de cada invenção. Não havia improviso por impulso. Havia conhecimento empírico, prática, erro e correção. Havia sensibilidade. Pediu licença e passou a anotar. A cada nova explicação, perguntava mais. E ao fim, apenas disse: eu aprendi mais aqui em uma manhã do que em anos de faculdade. O consertador respondeu sem levantar os olhos: a vida ensina quem escuta. Os bichos também. A menina, por sua vez, já estava sentada no chão de terra, com o cachorro no colo e Caramelo deitado ao lado. Não havia mais medo em seu olhar. O animal que ela trouxera já estava mais tranquilo também. O consertador se aproximou, examinou a pata enfaixada, e disse que dava para tentar. O olhar da menina se iluminou. A mulher, tocada pelo ambiente, fez uma proposta. Queria organizar um encontro anual ali mesmo, onde cuidadores, veterinários e pessoas comuns pudessem aprender as técnicas, compartilhar vivências, levar conhecimento para outros cantos. O consertador não recusou, mas disse que não queria luxo, nem discurso. Queria gente de verdade, disposta a ouvir e a aprender. Gente que entendesse que a dor de um bicho é a dor do mundo também. A proposta foi aceita. A notícia se espalhou. Voluntários surgiram para organizar o espaço, pintar os muros, montar tendas simples de lona. A praça da vila, antes pouco usada, foi limpa e decorada com panos coloridos, bandeirinhas feitas por crianças e vasos com plantas medicinais. Os moradores se ofereceram para cozinhar. Cada casa mandaria uma panela. Era uma festa,
mas com propósito. Quando o evento aconteceu, trouxe à vila pessoas de vários lugares. Gente de cidades grandes, de vilas menores, de povoados esquecidos. Veterinários, estudantes, cuidadores, amantes de animais. Todos se reuniram ali, naquela terra batida, para ouvir as histórias, aprender as técnicas e conhecer Caramelo. Ele, como sempre, não pareceu se importar com a movimentação. Cumprimentava todos com a mesma serenidade de sempre. O concertador falou pouco. Apenas mostrou, fez, ensinou. Deixou que Caramelo contasse a história com seus passos. Cada movimento do cão era uma palestra silenciosa. Cada animal andando pela primeira vez era um aplauso sem som. Era prova de que a vontade, quando movida pelo amor e pela persistência, podia mais do que qualquer diagnóstico. Depois do evento, a vila ficou diferente. Mais conectada, mais viva. Novos projetos surgiram. Um grupo de mulheres se reuniu para costurar camas e faixas. Um rapaz começou a reciclar pneus para usar nas estruturas. Uma senhora começou a ensinar massagens naturais para ajudar na recuperação dos animais. Tudo se unia, tudo nascia do mesmo ponto. Um cachorro que um dia não podia andar, e um homem que se recusou a aceitar isso como fim. Certa tarde, um dos meninos que sempre ajudava chegou ofegante com um bilhete amassado nas mãos. Era de uma vila distante, pedindo socorro. Havia lá um cão com paralisia severa e ninguém conseguia ajudá-lo. O menino perguntou se podiam ir até lá. Pela primeira vez, o concertador considerou sair da oficina. Preparou as ferramentas, colocou o caderno de ideias numa sacola de lona e partiu com Caramelo ao lado. A chegada à vila foi discreta. Não havia alarde. Apenas um cachorro imóvel no chão de terra e uma família ao redor, em silêncio. O concertador se ajoelhou, tocou o animal com respeito, depois olhou ao redor. Disse que era possível. Que ia dar trabalho. Mas era possível. Ficaram ali 2 dias. Montaram um suporte com material da própria vila. Ensinaram os moradores. Deixaram instruções. E quando foram embora, o cachorro já conseguia ficar de pé. Na volta, o concertador parou à beira da estrada. O céu estava alaranjado, o vento soprava leve. Caramelo desceu do carro, caminhou até a sombra de uma árvore e deitou. O homem sentou-se ao lado. Ficaram ali por um tempo, em silêncio, compartilhando o momento. Como 2 almas que sabiam que estavam no lugar certo, na hora certa. Na vila, ao retornar, encontraram uma faixa improvisada na frente da oficina. Nela, pintado com tinta azul, estava escrito: aqui se conserta mais do que patas. Aqui se conserta esperança. Caramelo entrou e se deitou no canto preferido, como sempre fazia. O concertador pendurou o caderno na parede, ao lado das fotos. Sentou-se na varanda com uma xícara de café e observou o fim de tarde. Ali, naquele cantinho do mundo, onde as palavras eram poucas e os gestos valiam mais, a vida seguia. Com tropeços, com sacrifícios, com persistência. E com um cachorro que andava devagar, mas nunca para trás. A vida na vila continuava sua rotina com a serenidade dos grandes ciclos naturais. As manhãs eram anunciadas pelo canto dos galos, e o ar fresco trazia consigo o cheiro de terra molhada e café passado na hora. A oficina, agora maior e mais organizada, fervilhava de movimento logo cedo. Caramelo já não era apenas o cão que aprendeu a andar. Era um símbolo. Era a esperança que caminhava devagar, mas nunca parava. Apesar de toda a melhora, um vento diferente começava a soprar naquela pequena comunidade. O concertador, mesmo com seu olhar sempre atento, sentia o peso de decisões que precisavam ser tomadas. A chegada da médica veterinária e o sucesso do evento anual trouxeram uma luz maior para o projeto, mas também novas responsabilidades e desafios. Uma manhã, o homem recebeu uma carta da organização que havia ajudado a estruturar a rede. Na carta, havia uma proposta para transformar a oficina em um centro de reabilitação animal com apoio governamental, verbas oficiais e equipes fixas. Parecia a chance de garantir a continuidade do trabalho. Mas havia um detalhe: o concertador teria que se adaptar a regras rígidas, horários e burocracia. Ele leu a carta várias vezes, enquanto Caramelo se acomodava ao seu lado. Aquele tipo de mudança significava perder a essência do que construíra. Significava trocar o cuidado artesanal pelo trabalho institucionalizado. Era uma encruzilhada.
Decidiu conversar com os moradores da vila na praça principal. Foi um momento raro em que o concertador abriu o coração para a comunidade. Explicou as vantagens e os riscos. Pediu opinião. Muitos viram com bons olhos a oportunidade. Outros ficaram receosos. Um grupo mais tradicional, liderado por um homem que cultivava mandacaros, temia que a vila perdesse a identidade, que a ajuda se tornasse distante, fria, burocrática. Caramelo parecia entender a tensão no ar. Nos dias seguintes, ele caminhava mais vezes entre as pessoas, como se tentasse apaziguar a dúvida no peito de cada um. As crianças seguiam-no, rindo, chamando-o de pacificador. O concertador, ainda dividido, decidiu visitar o centro de reabilitação que a organização mencionava. Partiu com Caramelo em uma viagem longa, cheia de estradas de terra e cidades barulhentas. No local, viu máquinas modernas, aparelhos caros, equipes treinadas. Mas sentiu também o distanciamento. O cheiro do hospital misturado com desinfetante não era o mesmo da terra, do suor e da esperança. Durante a visita, percebeu que os animais recebiam cuidados eficientes, mas muitas vezes sem o calor humano que tanto valorizava. E percebeu que ele, com sua simplicidade, não se encaixava naquele mundo tão cheio de regras. Voltou para a vila com o peso da decisão. No caminho, ao parar para descansar, um acidente quase aconteceu. Um menino do vilarejo, que acompanhava o carro na bicicleta, perdeu o controle e caiu na estrada. Caramelo correu até ele, lambendo seu rosto, fazendo-o sorrir apesar do susto. O homem, então, olhou para o cão e entendeu que não poderia abrir mão daquele vínculo único. Ao chegar, convocou uma reunião na praça. Explicou que não fecharia a oficina, que preferia continuar pequeno, simples e próximo das pessoas. Que cada animal ali era tratado como um membro da família. E que aquele jeito de fazer, embora lento, era o único que conhecia para realmente mudar vidas. A decisão dividiu opiniões, mas fortaleceu o grupo que já havia se formado. A oficina não cresceria para se tornar um centro, mas seria uma rede de pequenos pontos como aquele, espalhados pelo sertão, cada um com sua identidade. Enquanto isso, Caramelo sentia as mudanças também. Passou a dormir menos, a vigiar mais, a acompanhar novos visitantes. Sua relação com o concertador se aprofundava a cada dia. Ele parecia captar as dúvidas silenciosas do homem e respondia com um olhar calmo e presente. Um dos maiores desafios da oficina era agora encontrar materiais. As doações diminuíram, e a economia da vila não permitia comprar tudo o que precisavam. O concertador passou a ensinar aos moradores a arte da reciclagem criativa. Pneus velhos viravam rodas, pedaços de ferro enferrujado eram transformados em suportes, pedaços de lona cortados e costurados viravam cintas para os cães. Essa nova fase trouxe esperança e dificuldades. O esforço coletivo uniu mais a comunidade, mas também cobrou energia. O concertador sentia a idade avançar, e Caramelo, apesar da vitalidade, parecia carregar a responsabilidade de ser o guardião da oficina. Numa noite em que a lua cheia iluminava o céu limpo, o concertador sentou-se na varanda, observando Caramelo brincar com uma das crianças. Um vento fresco mexia as folhas do pé de manga, e o cheiro da terra depois da chuva enchia o ar. Ele sorriu pela primeira vez em dias. No dia seguinte, um grupo de visitantes chegou de surpresa. Eram jovens estudantes de uma universidade que estudava formas alternativas de reabilitação animal. Tinham ouvido falar da oficina e queriam aprender, observar, documentar. O concertador os recebeu com reserva, mas logo percebeu que poderia haver troca verdadeira. Durante a visita, um dos estudantes perguntou sobre as dificuldades enfrentadas. O homem falou sem esconder as preocupações: falta de recursos, a burocracia distante, o desgaste físico e emocional. Explicou que sua maior luta era manter a chama acesa no meio da simplicidade. Os estudantes propuseram ajudar com projetos de captação de recursos e divulgação. Sugeriram também organizar oficinas itinerantes para outras comunidades, levando o modelo da vila para mais longe. Caramelo, que parecia entender o tom da conversa, aproximou-se e encostou a cabeça na perna do concertador. Foi um momento de conexão profunda. O homem acariciou pelo macio e disse: "A esperança é um passo de cada vez, não é, meu amigo?" Eles passaram dias juntos. O grupo ajudou a organizar materiais, a planejar viagens, a criar um canal de comunicação com outras vilas. A vila viu a chegada de equipamentos simples doados,
como muletas para cães, suportes de metal e até um gerador para momentos de emergência. Mas nem tudo foi fácil. Uma manhã, um dos cães que estava se recuperando teve uma recaída. O suporte não aguentou o peso e quebrou. O consertador ficou devastado. Sentiu que todo o esforço poderia ter sido em vão. As crianças choraram junto, e Caramelo não deixou o animal sozinho nem por um instante. O consertador trabalhou durante horas para construir um novo suporte, mais forte e ajustado. Foi um processo de tentativa e erro. Quando finalmente o animal conseguiu ficar em pé novamente, o alívio foi enorme, mas havia um custo. O consertador sentiu a exaustão como nunca antes, e Caramelo parecia entender, ficando ainda mais perto, oferecendo conforto com a presença silenciosa. Essa recaída reforçou a ideia de que nada seria fácil, que cada vitória teria seu preço. Mas também mostrou que, mesmo quando parecia que tudo desmoronava, a união, a paciência e o amor eram maiores. Nas semanas seguintes, a vila se organizou para criar uma espécie de sistema de rodízio. Moradores dedicavam horas para cuidar dos animais, consertar os suportes e ensinar uns aos outros. Surgiram encontros semanais para troca de experiências e apoio mútuo. O consertador, antes sozinho, agora fazia parte de uma rede vibrante. Caramelo se tornou ainda mais ativo nesse processo. Passava de um lado para outro, como um elo vivo entre o consertador, os moradores e os animais. Suas patas firmes e olhos brilhantes inspiravam confiança. Ele se tornou também o primeiro instrutor da oficina, mostrando aos cães em recuperação que era possível superar as limitações. Um dia, durante uma dessas reuniões, uma mulher da vila levantou a voz para contar que seu filho, que costumava fugir para a cidade grande, queria voltar para ajudar na oficina. Queria aprender a cuidar dos animais e fortalecer a rede. Foi um momento de emoção. O homem sorriu com lágrimas nos olhos. Era prova viva de que o trabalho tinha ultrapassado as barreiras do tempo e espaço. O sol começou a se pôr naquele dia, pintando o céu com tons dourados e rosas. A vila estava mais viva, mais unida, mais cheia de sonhos. O consertador observava tudo de sua varanda, com Caramelo ao lado, e sentia o coração leve. Sabia que ainda havia muito por fazer, que as dificuldades não desapareceriam da noite para o dia, mas também sabia que, enquanto houvesse passos a dar, enquanto Caramelo caminhasse ao seu lado, eles nunca estariam sozinhos. A vila seguia pulsante, como um coração que insistia em bater mesmo diante das adversidades. A cada amanhecer, o cheiro da terra molhada se misturava ao aroma do café coado na hora, e as vozes se cruzavam entre risos, pedidos de ajuda e histórias compartilhadas. A oficina continuava sendo o coração da vila, um lugar onde mãos calejadas e corações dedicados encontravam sentido. O consertador, apesar dos anos que começavam a pesar no corpo, nunca deixou de se levantar cedo para cuidar dos animais. Caramelo era seu parceiro incansável. Juntos, caminhavam pela vila, visitando moradores, avaliando novos casos, reforçando a importância da paciência e do carinho. Um dia, o homem recebeu um convite inesperado. Era para participar de uma conferência sobre reabilitação animal na capital. Havia uma oferta para que ele apresentasse sua história, seu método, sua oficina simples que desafiava padrões. A princípio, pensou em recusar. O mundo grande sempre pareceu estranho, distante, cheio de regras e barulho. Mas Caramelo, como se entendesse o significado da oportunidade, roçou sua perna com a cabeça, como quem encorajava. Depois de muito pensar, decidiu aceitar. A viagem para a capital foi intensa. Estradas cheias de movimento, buzinas, luzes que nunca apagavam. O homem se sentia pequeno naquele mundo apressado, mas também curioso. Caramelo ficou quieto, observando tudo ao seu redor com olhos atentos. No centro de convenções, o consertador encontrou pessoas de todas as partes do país, profissionais da área, estudantes, pesquisadores. Alguns olharam com surpresa para aquele homem simples, com o jeito de quem tinha mais terra sob as unhas do que livros na estante. Mas quando ele começou a falar, a sala inteira se calou. Com voz firme, contou sua trajetória. Falou das dificuldades, dos recursos limitados, da importância da conexão com os animais e com a comunidade. Explicou que seu trabalho não se baseava apenas em técnicas, mas no amor, na escuta e na esperança que jamais se perde. Caramelo, quieto ao seu lado, parecia compreender cada palavra. A plateia ficou tocada. Perguntas vieram, e o consertador respondeu com humildade, mostrando os desenhos, os protótipos,
as histórias dos cães que aprenderam a andar. No final, aplaudiram de pé. Mais do que isso, vários pesquisadores se aproximaram para propor parcerias. Um grupo se ofereceu para ajudar na produção de suportes mais resistentes usando materiais acessíveis, outros para documentar o método e criar cursos online. Um professor da universidade sugeriu transformar a oficina em um modelo para ensino prático. Ao retornar para a vila, o consertador sentiu-se renovado, mas também inquieto. Tinha consciência de que aquela visibilidade poderia trazer mudanças que ele não sabia se queria. A vila era pequena, simples, cheia de afetos. Como preservar essa essência em meio a um mundo que queria profissionalizar tudo? Nos dias seguintes, os moradores perceberam uma movimentação diferente. Jovens estudantes começaram a aparecer com mochilas e equipamentos, interessados em aprender, observar, ajudar. A oficina passou a receber visitas frequentes, e o consertador começou a compartilhar suas técnicas com mais confiança. Caramelo, por sua vez, tornou-se o embaixador da vila. As crianças o seguiam, os visitantes queriam conhecê-lo, e ele sempre recebia todos com o mesmo olhar sereno. Era prova viva do que o amor e a persistência podiam fazer. Mesmo com a animação, o consertador enfrentava dúvidas internas. Sentia-se dividido entre a vontade de manter tudo como era e o desejo de ampliar o alcance de seu trabalho. Havia noites em que ficava acordado, olhando para o céu estrelado, pensando no futuro. Durante uma dessas noites, uma tempestade forte atingiu a vila. O vento sacudia as árvores, e a chuva caía com força. Muitas casas sofreram danos, e a oficina não ficou imune. O teto que havia sido reforçado com sacrifício começou a ceder em alguns pontos. O consertador, com Caramelo ao seu lado, trabalhou sem descanso para proteger os animais e o espaço. No dia seguinte, a vila acordou com um cenário de destruição moderada, mas com a força do trabalho coletivo, tudo foi rapidamente reconstruído. A tempestade serviu como alerta para a necessidade de melhores estruturas e mais apoio. Foi então que o grupo de estudantes e pesquisadores decidiu lançar uma campanha para arrecadar fundos e materiais. A vila passou a receber doações de várias partes, e a oficina começou a se transformar lentamente, sem perder a simplicidade que a tornava especial. A vida seguiu com desafios. Alguns moradores resistiam às mudanças, temendo que a vila perdesse sua identidade. O consertador passou a conversar mais com eles, explicando que o essencial continuaria o mesmo: o cuidado, o amor, a escuta. Caramelo estava sempre presente, um símbolo de força e superação. Em um dos encontros, uma criança perguntou como ele conseguiu andar de novo. O homem respondeu, olhando para o cão: ele nunca desistiu. Nem eu. Entre as novidades, surgiu a ideia de criar uma rede de ajuda para animais de rua nas cidades próximas. O consertador e os estudantes começaram a visitar povoados e bairros, levando conhecimento, ensinando moradores a fazer suporte simples e a cuidar dos cães e gatos feridos. Essa iniciativa aproximou ainda mais a vila das regiões vizinhas, fortalecendo laços e mostrando que o trabalho começado ali podia tocar muitos corações. No entanto, um desafio inesperado apareceu. Um incêndio acidental atingiu parte de um depósito de materiais, destruindo equipamentos e insumos essenciais. A notícia foi um golpe duro para a equipe. O consertador, embora abalado, mostrou sua força. Organizou uma força-tarefa com moradores e visitantes para limpar o local, planejar a reposição e manter o funcionamento da oficina. Caramelo ajudava, latindo para animar os que trabalhavam, como se dissesse que não poderiam desistir. A solidariedade se manifestou de forma surpreendente. Empresas locais e pessoas comuns se mobilizaram para ajudar. Cartas de apoio e doações chegavam com frequência. A vila, que antes parecia isolada, estava agora no coração de uma rede maior. Em meio a tudo isso, o consertador percebeu que sua maior vitória não estava nas conquistas materiais, mas na transformação das pessoas ao redor. Via moradores ganhando confiança, crianças aprendendo a cuidar dos bichos, jovens encontrando um propósito. Caramelo, com seus passos firmes e olhar atento, continuava sendo o farol silencioso que guiava todos para a esperança. Na última noite do capítulo, o homem e o cão sentaram-se no mesmo banco da praça onde tantas conversas haviam acontecido. O céu estava estrelado, e uma brisa suave carregava o perfume das flores de jasmim plantadas pelas crianças. O consertador acariciou pelo macio do amigo e sussurrou: ainda temos muito caminho pela frente, mas juntos, nada é impossível.
O sol se levantava lentamente sobre a vila, espalhando luz dourada pelas casas de barro e as ruas de terra batida. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma das plantas silvestres que cresciam nas cercanias. Era mais um dia comum, mas para o concertador e para Caramelo, esse amanhecer tinha um sabor especial, carregado de significado. Ao longo dos meses, muito havia mudado naquela pequena comunidade. A oficina, antes simples e solitária, agora pulsava com a energia da união, do esforço coletivo e do amor que se espalhava como um rio que nunca seca. O cão Caramelo, que um dia foi paralisado, caminhava com passos firmes, ensinando a todos a força da persistência e da esperança. O concertador despertou cedo, com a mesma rotina de sempre. Preparou o café com calma, sentindo o calor do momento. Olhou para Caramelo, que já estava perto da porta, pronto para o passeio matinal. Sabia que aquele dia seria especial, porque seria o dia do grande evento que reuniria a vila e os visitantes, celebrando o progresso e a coragem que os havia trazido até ali. Nos últimos meses, haviam organizado uma feira de adoção e cuidados para animais, onde seriam apresentadas as novas técnicas, os suportes construídos à mão e as histórias de superação. Era também um momento para angariar fundos e reforçar os laços entre a vila e outras comunidades. Enquanto caminhavam pelas ruas, o concertador sentiu a brisa fresca tocar seu rosto, e os sons da vila, vozes, risos, passos apressados, enchiam o ar de uma música única. As crianças corriam ao lado de Caramelo, que exibia um novo vigor, a pelagem brilhante, o olhar atento e cheio de vida. Ao chegarem na praça central, começaram os preparativos. Tendas coloridas foram montadas, mesas organizadas com cuidado, e a equipe já reunida para receber os visitantes. Moradores ajudavam a decorar, enquanto o concertador repassava mentalmente cada detalhe, preocupado para que tudo estivesse perfeito. Logo, os primeiros visitantes começaram a chegar. Estudantes, pesquisadores, moradores de cidades próximas, pessoas que haviam ouvido falar do trabalho feito ali. Os olhos brilhavam diante das histórias que ouviam e das transformações que presenciavam. Caramelo era o centro das atenções. Muitos queriam conhecê-lo, acariciá-lo, ouvir suas histórias de superação. Ele, com paciência e ternura, recebia cada um, mostrando que a força não estava apenas nos passos que dava, mas no amor que carregava. Durante a cerimônia de abertura, o concertador fez um discurso simples, mas carregado de emoção. Falou sobre o poder da persistência, da solidariedade, da conexão entre seres humanos e animais. Lembrou que nada havia sido fácil, que cada vitória havia custado suor, noites mal dormidas, dúvidas e desafios. Mas que, acima de tudo, tinham aprendido que o impossível era apenas um obstáculo a ser superado com coragem e fé. As palavras tocaram profundamente a todos ali presentes. Os aplausos vieram calorosos, misturados a lágrimas e sorrisos. Caramelo, ao lado do concertador, abanava o rabo, como se entendesse que aquele era o momento de celebrar não só o que haviam conquistado, mas tudo que ainda estavam por conquistar. A feira seguiu cheia de atividades. Oficinas de construção de suportes para cães, palestras sobre cuidados, sessões de fisioterapia, momentos de interação com os animais. O concertador e os estudantes lideravam as oficinas, mostrando técnicas simples e eficientes, enquanto os moradores participavam ativamente, compartilhando suas experiências. Em uma das barracas, uma menina olhava encantada para Caramelo. Ela tinha olhos grandes e curiosos, e uma cicatriz no joelho que mostrava sua própria luta e recuperação. Aproximou-se timidamente, e o cão, como sempre gentil, sentou-se ao seu lado. A menina sorriu, acariciando seu pelo. Contou que tinha medo de cães grandes, mas que agora se sentia segura ao lado daquele amigo especial. O concertador observou a cena e sentiu seu coração se encher de esperança. Era aquela conexão que dava sentido a tudo. No meio da tarde, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um dos suportes construídos para um cão em recuperação sofreu uma pequena falha durante uma demonstração. O animal, assustado, deu alguns passos em falso e caiu. O silêncio tomou conta do local por um instante. Mas Caramelo correu até o animal, lambendo seu rosto, transmitindo calma e segurança. O concertador, rápido, correu para ajudar, junto com os voluntários. Em poucos minutos, o suporte foi ajustado e o cão voltou a caminhar, com a ajuda de todos. Essa pequena queda foi um lembrete de que o caminho para a recuperação é feito de tentativas, erros e perseverança. O concertador aproveitou para explicar isso a todos, reforçando a importância da paciência e do trabalho em equipe.
Ao anoitecer, a vila estava iluminada por luzes suaves e o som de violões e vozes cantando melodias típicas da região preenchia o ar. Era uma celebração não apenas das conquistas materiais, mas da vida que pulsava forte ali. O concertador sentou-se ao lado de Caramelo, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. O ar fresco trazia o perfume das flores, e ele sentia uma paz profunda. Pensou em todos os obstáculos que enfrentaram, a paralisia que quase foi definitiva, a falta de recursos, as dúvidas internas, as tempestades que ameaçaram seus sonhos. Mas também pensou em cada passo dado, em cada sorriso conquistado, em cada vida transformada. Caramelo, cansado, deitou-se ao seu lado, e o homem passou a mão em seu pelo macio, sentindo a respiração tranquila do amigo. Sorriu e disse baixinho: "Conseguimos, meu velho amigo. Conseguimos juntos." Aquele momento era a síntese de tudo o que haviam vivido. Era o reconhecimento de que, mesmo com as dificuldades, o amor e a perseverança haviam feito a diferença. Nos dias que se seguiram, a vila continuou crescendo, sempre respeitando suas raízes, seus valores, sua essência. A oficina tornou-se referência, não pela grandiosidade, mas pela humanidade que emanava. Caramelo continuou sendo o símbolo vivo da superação, o amigo fiel que nunca desistiu, que sempre caminhou ao lado de quem precisava. E o concertador, agora com mais força e confiança, sabia que aquela jornada era apenas o começo. Que o caminho seguiria sendo longo, cheio de desafios, mas também de esperança. Porque quando se tem um amigo que nunca para, que nunca deixa de acreditar, aprender a andar novamente não é só possível, é inevitável. Fim. Você chegou até aqui? Então comente milagre, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.